Olá, queridos alunos do Colégio Mediterrâneo, nono ano. Aqui é o professor Hélio. A gente vai utilizar esse material para revisar um pouco daquilo que foi trabalhado desde o primeiro capítulo ao sétimo. Nós tivemos um momento presencial em sala de aula, depois nós tivemos esse distanciamento físico e as aulas elas deram continuidade por aqui. Mas eu senti uma necessidade para que a gente possa manter fresco os conteúdos trabalhados em filosofia. Um grande abraço e vamos lá! No primeiro capítulo, nós trabalhamos com o tema O que é filosofia? Então, nós trabalhamos com a origem da palavra philos, quem ama, Sofia, a sabedoria, de onde surgiu a origem da própria palavra, os primeiros filósofos, o que eles queriam descobrir estudando a filosofia, a importância da mitologia. O que o debate nos proporcionou? Uma reflexão sobre a vida cotidiana, entender a importância do pensar sistematicamente. Não apenas pensar por pensar, mas organizar o nosso pensamento, compreender a importância da reflexão sobre si mesmo. A cada capítulo, nós trouxemos um filósofo, 2 ou 3, para que pudesse entender a sua contribuição para a construção desse conhecimento, para tentar responder às perguntas necessárias para a existência da humanidade. Vamos falar agora de Heráclito de Éfeso. Heráclito é um pré-socrático, foi um pré-socrático. Ele acreditava na mudança, na transformação. Para ele nada é permanente, salvo a mudança. Aquela célebre frase retrata bastante o seu pensamento. Nenhum ser humano toma banho no mesmo rio 2 vezes. Não porque o rio muda, o nome do rio muda, não. Mas as águas elas estão sempre renascendo. No capítulo 2, nós vimos as primeiras grandes respostas: mito e religião. Como os primeiros pensadores explicavam o surgimento das coisas, dos lugares e das pessoas? Por meio de uma narrativa criativa, por meio da mitologia. Como se deu a passagem do mito, dessa narrativa para a filosofia? Quantos seres humanos passaram a entender a necessidade de uma explicação mais racional para as coisas? O debate nos proporcionou compreender a importância da admiração, da curiosidade, do espanto e da busca para o mito, religião, ciência, filosofia. Entender as diferenças, as diferentes formas explicativas na explicação do mundo pelas diversas áreas do saber e avaliar a questão da morte nos debates filosóficos. A morte sempre foi um tema de angústia. Para uns, alívio, para outros, prisão, para outros, liberdade. Vamos ver o que pensavam alguns filósofos sobre esse tema. A morte como uma questão filosófica? Para Epicuro, a morte não era o problema. O grande objetivo era a felicidade. Ela e eu nunca nos encontraremos, dizia Epicuro. No capítulo 3, nós trabalhamos com filosofia e ciência. Perguntamos: o que é a ciência? O que é a filosofia? Qual a diferença das duas áreas na construção do conhecimento? Apesar da ciência ter dado a argumentação racional que surgiu com os primeiros filósofos, esta está comprometida com as demonstrações empíricas, enquanto a filosofia, além de trabalhar com questões empíricas também, se permite trabalhar com conceitos que vão além das demonstrações físicas. Então, esse debate nos proporcionou compreender a fundamentação do conhecimento filosófico, entender a ciência e seus pressupostos. Vamos agora trabalhar com a dedução e indução. São dois temas que são muito interessantes para a filosofia, porque lidam com o princípio do raciocínio humano e as escolhas dos caminhos para encontrar as verdades procuradas. Nos capítulos 4 e 5, nós tivemos o tema deduzindo e induzindo. Então nos perguntamos: o que é a lógica? Quais os principais elementos da lógica? O que é dedução e indução?
E esse debate nos levou aos princípios do raciocínio lógico. Encontramos a lógica formal, a lógica dialética, discutimos o conceito de lógica dentre o Aristóteles. Vimos que esse debate nos proporcionou conhecer os instrumentos do raciocínio lógico humano e entender que a dedução e a indução são dois tipos básicos de operação mentais, e conhecer Aristóteles como filósofo sistemático e pai da lógica. Então, esses dois caminhos nos levam à investigação. Para Aristóteles, a lógica não era uma ciência, era um instrumento correto de pensar. René Descartes. René Descartes foi um filósofo racionalista que utilizou a lógica como um dos princípios para explicar o seu pensamento. Penso, logo existo. O seu princípio da correspondência fez-o tentar provar a existência daquilo que ele sentia, que era de verdade. No capítulo 6, a gente viu as condições sociais para o surgimento da filosofia. Foi fácil entender que a filosofia ela se desenvolve em um determinado contexto, sofrendo influências de características culturais em um determinado momento histórico. Neste capítulo, a gente trabalhou o papel dos gregos e da polis, o universalismo e o exclusivismo, duas tendências gregas, uma particular e outra geral, a problemática do arquê, o surgimento das coisas, aquilo que pensavam alguns filósofos sobre a substância principal que estava em tudo e em todo o tempo. Esse debate nos proporcionou compreender a importância da Grécia como berço da filosofia ocidental e entender como procuravam os primeiros filósofos as explicações para a origem, e aprender que a filosofia respeita a tradição, mas precisava ir além dela. Arquê. Vamos lá, o que pensavam os filósofos? Tales de Mileto, para ele, era a água, para o Demócrito, o átomo, e para Empédocles, os 4 elementos, ou seja, ar, fogo, terra e água. No capítulo 7, nós discutimos democracia, imperialismo e escravismo. E vimos como é que surgiu a democracia, por que no início ela era limitada e quais processos ela passou para chegar até os dias atuais. Algumas perguntas foram feitas, como é e como surgiu o regime democrático? O que é ser escravo? Como se desenvolveu o imperialismo? O debate nos proporcionou entender o processo de construção e desenvolvimento da democracia, compreender o dilema democrático na perspectiva de Aristóteles e aprender que a escravidão fez parte de outras culturas da história do mundo. Vimos que cada tema nos possibilitou conhecer o pensamento de cada filósofo em relação àquele conhecimento. Então, pensadores que trabalhamos neste período: Heráclito de Éfeso, Epicuro, Aristóteles, René Descartes, Tales de Mileto, Demócrito, Empédocles e vocês, todos os alunos do 9º ano, nossos filósofos. Vocês afirmam, aceitam a filosofia. Vocês discutem e vivem os temas que são abordados em sala de aula. E até mesmo quando nós negamos a filosofia, nós estamos filosofando. Essa foi a nossa leve revisão. Espero que vocês tenham relembrado, que a memória tenha feito um exercício. E um grande abraço, um bom recesso e até a próxima!